Graça e paz, amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Ainda não podemos nos reunir no templo e por isso precisamos ainda enviar a mensagem online, mas mesmo assim nós não vamos deixar de refletir na palavra de Deus, louvar o Senhor, adorar o Senhor, cultuar o nosso Deus, independe de circunstância, independe do local. Todo o tempo que estamos na presença do Senhor, devemos louvar, exaltar e engrandecer o seu santo nome. Vamos refletir na palavra de Deus e eu quero convidá-los a abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos refletir a partir do verso 19. Nós queremos compartilhar nessa oportunidade com o tema Comprometidos com Cristo e o seu Evangelho. E é praticamente o que diz aqui nesse texto. Vamos ler então, a partir do verso 19, diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando o Evangelho a ninguém que não fosse judeus. Alguns deles, porém, que era de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E ouviram Barnabé e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e anunciaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e de Saulo. Então, amados, esse texto ele nos traz muitas lições preciosas. Esse texto ele foi escrito por Lucas logo depois da perseguição, depois da morte de Estevão, depois que desceu o Espírito Santo. Jesus já havia retornado aos céus e os discípulos começaram a pregar o Evangelho. Muitas pessoas se converteram, ali registrado no capítulo 2 de Atos. E isso, numa pregação de Pedro, se converteram 3.000 pessoas. Depois, numa segunda pregação, subiu o número a 5.000. E aí houve uma perseguição. Todo esse povo convertido ficaram em Jerusalém, mas não estavam pregando o Evangelho em todos os lugares, como Jesus já havia falado, e de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Eles converteram, mas ficaram todo mundo em Jerusalém.
Então Deus permitiu a perseguição, e nessa perseguição matou Estevão, e Saulo começou a perseguir os cristãos e todos se espalharam. Mas eles se espalharam e para onde eles foram, eles começaram a pregar o Evangelho de Cristo. Eles eram comprometidos com Cristo. E o cristão comprometido com Cristo e com o seu reino, ele conta as boas novas, ele conta com a boa mão do Senhor, conduzindo as pessoas para o seu Evangelho, e esse Evangelho alcança os corações dos perdidos, salvando vidas para o reino de Deus. Esse texto nos revela o cristão comprometido com Deus, empenhado na pregação do Evangelho de Cristo. E eu quero refletir nesse texto sobre algumas qualidades de um cristão comprometido com Cristo, que esse texto ele nos revela essas qualidades. E a primeira qualidade que eu vejo em um cristão comprometido com Cristo é que ele prega o Evangelho a todos os povos. Ele prega o Evangelho sem acepção de pessoas. Ele prega o Evangelho a toda pessoa que ele encontra. E foi exatamente o que aconteceu aqui, está registrado nos versos 19 a 21, quando diz: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada na morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles foram a Antioquia, começando a falar também a grego, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então eles foram perseguidos, eles fugiram para não morrer, e alguns nessa fuga, eles pregaram o Evangelho exclusivamente para os judeus. Mas como o Evangelho é para chegar a todos os povos, alguns foram para Antioquia, povo gentil, povo grego, e ali pregou o Evangelho a esse povo que não era judeus. Então havia convertidos no meio dos judeus e havia convertidos no meio do povo não judeus, que era os gregos. Então nessa pregação do Evangelho nos revela que o Evangelho de Cristo é para todos, e nós que somos comprometidos com Cristo devemos pregar esse Evangelho de Cristo a todos os povos. No verso 21 diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram no Senhor. Nós devemos entender que nós somos enviados de Deus para pregar o Evangelho, e nós não estamos sozinhos. A mão do Senhor está conosco. Aquilo que Jesus prometeu aos seus discípulos lá em Mateus 28: eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amados, o Evangelho é de Cristo, o reino é de Deus, mas nós somos instrumentos de Deus, alcançados pelo amor de Deus, para pregar o Evangelho a todas as criaturas, a todos os povos. Aonde nós estivermos, somos um pregador do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Amados irmãos, devemos entender também que nesse período que nós estamos sem poder congregar no templo, mas nós somos comprometidos com Cristo e o seu Evangelho. Nós devemos criar meios, as pessoas que temos contatos, nós devemos mostrar para ele que Cristo é Senhor de nossas vidas, que Cristo cuida das nossas necessidades, que Cristo nos protege. E assim devemos aproveitar essa oportunidade de sofrimento, de luta, de dificuldade, para falar do amor de Cristo, o amor de Deus, o cuidado que temos em Cristo, o sofrimento de Cristo para sermos abençoados pelo Senhor. Então, as perseguições, os sofrimentos não devem nos impedir de falar de Cristo. Mas uma segunda qualidade de um cristão comprometido com Cristo é que ele serve com alegria ao Senhor. As pessoas comprometidas com Cristo,
é uma pessoa que entende que ele foi beneficiado pelo amor de Deus, que Cristo sofreu para ele alcançar a salvação. Então essa gratidão, essa alegria de ter sido alcançado por Cristo deve estimular também a servir a Cristo com alegria no seu reino, pregar o Evangelho com alegria, estar à disposição de trabalhar alegremente para o Senhor. E é o que esse texto nos revela. O verso 22 a 23 diz assim: a notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles ouviram Barnabé, e eles enviaram a Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o seu coração. Então ali Barnabé, os cristãos perseguidos, na época em que o Evangelho foi pregado, várias pessoas se converteram, e a morte de Estevão desencadeou uma grande perseguição ali às pessoas, aos discípulos e às pessoas que foram aceitando a Cristo. Então alguns foram para a Fenícia e mais alguns foram para Antioquia. A Antioquia era povo não judeus, era povo grego, povo gentios, mas ali eles pregaram o Evangelho de Cristo e a boa mão do Senhor estava com eles, e muitas pessoas também se converteram ali. A notícia dessas conversões chegou ali na igreja em Jerusalém, onde estava Pedro, onde estava Tiago. Então eles enviaram Barnabé para Antioquia para cuidar dessas pessoas novas convertidas. Deus é aquele que deseja que nós pregamos o Evangelho, o amor dele alcança essas pessoas, mas Deus também se preocupa em cuidar dessas pessoas. E é papel da igreja, é papel dos crentes, é papel do cristão cuidar dos novos cristãos. E assim, nesse compromisso com Deus, enviaram Barnabé a Antioquia, cumprindo assim o mandamento do Senhor, que é ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então ali Barnabé foi enviado para cuidar desses novos irmãos em Cristo. Barnabé, ao chegar em Antioquia, ele se alegrou vendo a graça de Deus na vida dos moradores daquela cidade de Antioquia. E ali Barnabé se animou, se alegrou, se animou e animou os novos convertidos a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. O cristão comprometido com Deus, ele é fiel, ele é animado e ele é animador. Vou repetir: o cristão comprometido com Deus, ele é fiel, animado e animador dos fiéis a permanecerem no Senhor de todo o coração. Amados, se nós somos comprometidos com Cristo, fomos alcançados pelo seu amor, pelo seu cuidado, fomos alcançados pelo seu sofrimento, então nós devemos servir ao Senhor com alegria, nós devemos ver as pessoas novas convertidas e devemos ensiná-las, animá-las a permanecerem no Senhor, que vale a pena estar com o Senhor, independente da situação que estamos vivendo ou enfrentando. Mas eu quero compartilhar ainda uma terceira característica, qualidade de um cristão comprometido com Cristo e o seu Evangelho. Ele reflete a imagem de Cristo. Um cristão comprometido com Deus, comprometido com o Senhor, ele reflete a imagem de Cristo. Ele reflete a imagem desse amor que o alcançou. E o próprio Jesus,
ensinou aos seus discípulos, em Mateus capítulo 5, ele diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então ele quer que nós refletimos essa imagem de Deus, essa imagem de Cristo, imitemos a Cristo. As pessoas precisam ver o povo de Deus, eles precisam ver a imagem de Deus neles. E aqui foi o que aconteceu com Barnabé, pessoa convertida em Cristo, convertido a Deus, e ele refletia de fato essa imagem de Deus na sua vida, essa imagem de Cristo. As pessoas glorificavam a Deus em vê-lo, e o que ele fazia também levava pessoas a glorificar a Deus. Aí no verso 24 diz: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram alcançadas, acrescentadas ao Senhor. Muitas pessoas foram acrescentadas ao reino de Deus, foram acrescentadas na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão comprometido com Deus, ele reflete a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, ele reflete a imagem de Cristo no seu caráter, nas atitudes. O texto diz que Barnabé era cheio do Espírito Santo e de fé. Essa qualidade só é adquirida com intimidade com Deus. Não somos cheios do Espírito Santo sem intimidade com Deus. A intimidade com Deus, através da oração, da leitura da palavra de Deus, refletindo nos feitos de Deus, no amor de Deus, isso vai nos enchendo do Espírito Santo. A intimidade de Barnabé com Deus o fazia um homem bom para as pessoas. Deus é bom, Cristo é bom, e quando refletimos essa imagem de Deus, essa bondade de nós, essa bondade nossa não é nossa, mas essa bondade de Deus que está em nós permite com que nós pratiquemos fazendo bem para as pessoas. E Barnabé foi visto como um homem bom para as pessoas, querendo vê-las bem, e se empenhava nesse propósito. Ele buscou a parceria de Saulo, que havia se convertido ao Senhor Jesus, para lhes ajudar no trabalho de fortalecimento espiritual dos novos convertidos em Antioquia. No capítulo 9 de Atos, está revelado a conversão de Saulo. Saulo se converteu e depois foi para Tarso. Há um tempo de crescimento, de reflexão, de avaliação de tudo o que havia acontecido na vida dele. Então ele estava lá. Então quando Barnabé chegou em Antioquia e viu os novos convertidos, e começou a discipular, começou a ajudar, começou a animar, então ele buscou ajuda para esse trabalho de discipulado, de alimento espiritual, esse trabalho de pastorado. Ele buscou ajuda e foi buscar Saulo, que ele já sabia da verdadeira conversão de Saulo, ele já sabia do amor de Deus que alcançou Saulo. Então ele foi buscar Saulo para que Saulo fizesse parceria com ele no fortalecimento dos novos convertidos ali em Antioquia. O testemunho desses homens era tão grande, eles eram comprometidos com Deus e o seu reino. Essa vida espiritual deles, diz o texto aí, que eles passaram ali um ano, durante todo um ano, ensinando essas pessoas, falando do amor de Deus, falando do compromisso de uma pessoa que é alcançado por Cristo, o compromisso que ele tem com o reino de Deus, o compromisso que ele tem com o evangelho de Cristo, o compromisso que ele tem de anunciar esse evangelho de Cristo. E Saulo,
ele mostrava esse empenho, essa alegria, essa animação. Barnabé também. E esse testemunho desses irmãos de comprometimento com Deus, esse compromisso impactou os moradores da cidade, que eles deram o nome de cristão, que significa pequenos cristos, pequenos cristos. Então o trabalho deles foi tão zeloso, que diz que o texto que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, que significa pequenos cristos. Eles souberam dos atos de Cristo, do amor de Cristo, do zelo de Cristo pelas pessoas. E eles viram esse cuidado em Barnabé, eles viram esse zelo em Saulo, e ali eles chamaram de cristãos, que significa pequenos cristos. Que nós possamos ser empenhados, comprometidos com Deus, comprometidos com Cristo, comprometidos com o Evangelho de Cristo. E essa imagem, esse reflexo de Deus na nossa vida, de fato, possa ser contagiante, contagiando pessoas a se envolverem com o Senhor. O texto diz que muitas pessoas foram acrescentadas do reino de Deus com o trabalho desses irmãos. Amados, mas eu quero ainda compartilhar uma última qualidade de um cristão comprometido com Cristo e o seu Evangelho. Ele ajuda aos necessitados. Cristão comprometido com Deus, ele tem um zelo todo especial pelas boas obras. Ele tem compaixão pelas pessoas necessitadas. Ele ama as pessoas que estão em dificuldades. E aí o verso 28 a 30, ele fala muito bem disso. Aí do verso 27 diz: naqueles dias alguns profetas foram a Jerusalém, de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Então, e essa ajuda foi enviada para os presbíteros das igrejas por intermédio de Barnabé e por intermédio de Saulo. Amado, o cristão comprometido com Cristo, ele tem compaixão pelos irmãos necessitados, pelos irmãos de outras igrejas e também pelos necessitados de modo em geral. A nossa compaixão, a nossa ajuda aos necessitados, ela deve acontecer aos nossos irmãos em Cristo e deve também ela se estender também para os nossos vizinhos, as pessoas da nossa comunidade, as pessoas que a gente percebe que estão passando necessidade. Então esse amor, essa ajuda aos necessitados deve ser uma prática de um cristão comprometido com Cristo. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que estamos sem poder trabalhar, uma expectativa de uma grande fome que vai acontecer por causa do desemprego, por causa do isolamento de muitos pais de família sem poder trabalhar, e essa necessidade já chega na sua casa. A fome já é presente. Os irmãos podem observarem aí nos jornais, na mídia, muitas pessoas com essa solidariedade, fazendo cestas, entendendo essa necessidade. E nós, como cristãos, não podemos ficar de fora também. Nós precisamos avaliar quem está passando necessidade. Na nossa igreja, os nossos irmãos, alguns têm condições mais confortáveis, outros uma situação mais difícil.
E às vezes a pessoa calada, mas se a gente observar direitinho, a gente conhece um pouco da vida dos nossos irmãos em Cristo. E a gente deve fazer uma ligação perguntando se está precisando de alguma coisa. Então, o cristão comprometido com Deus e o seu reino, ele se preocupa com o necessitado. Ele ajuda ao necessitado. E eu quero concluir levando os irmãos a refletir em algumas perguntas de reflexões. Como eu estou me comprometendo com Deus, pregando o Evangelho de Cristo no meu dia a dia? Como eu estou me comprometendo com Cristo, com Deus, pregando o Evangelho do meu dia a dia? Na minha casa, nas pessoas que eu me relaciono com Ele, as pessoas que falam comigo, fala das suas necessidades, fala das suas preocupações, fala das suas ansiedades. Como eu estou pregando o Evangelho no meu dia a dia? Essas pessoas eu vejo como uma oportunidade de apresentar a Cristo na sua vida. Tenho prazer e alegria em servir ao Senhor. Ao ver a graça de Cristo salvando pessoas, produz alegria ao meu coração. Eu sinto alegria ao ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Eu sinto alegria e sinto-me comprometido em ajudar essa pessoa a crescer no Senhor, a ensinar essas pessoas o compromisso que ela fez com Deus, a ajudá-la nessa caminhada de novo cristão. Eu tenho alegria em servir ao Senhor. O meu testemunho e empenho pela obra do Senhor reflete a imagem de Cristo. As pessoas estão vendo o meu trabalho, estão vendo o meu dia a dia, estão vendo a minha pessoa, e essas pessoas estão vendo em mim motivo de glorificar a Deus. Essas pessoas estão vendo em mim e tendo um desejo de se aproximar de Deus. Eu estou refletindo a imagem de Cristo, como o próprio Jesus falou: assim brilha a vossa luz diante dos homens. A minha luz está brilhando perante os homens, diante das pessoas, na sociedade. E por último, como demonstrar compaixão pelo meu irmão e as pessoas necessitadas que estão próximas de mim? Como demonstrar compaixão? Como eu tenho uma compaixão mais prática? Como eu prego o Evangelho mais prático para essas pessoas necessitadas? Então, que nós possamos avaliar, refletir do nosso compromisso. O nosso compromisso é com Deus, em primeiro lugar. E depois desse meu comprometimento com Deus, eu vou me comprometer com o seu reino, pregando o Evangelho com alegria, refletindo a imagem do Senhor e suprindo as necessidades daqueles que estão sofrendo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar com os amados irmãos. Feche seus olhos. Paizinho querido, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor, ó Pai, tem demonstrado amor por nós de muitas maneiras. Que nós possamos, ó Pai, sentir o nosso compromisso de viver comprometido com o Senhor e praticar, ó Pai, esse compromisso na vida das pessoas que estão ao meu redor, pregando o Evangelho, servindo ao Senhor com alegria, tendo compaixão para os necessitados. Pai, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos, ó Pai, os Teus cuidados, nós pedimos a Tua proteção. Senhor, tome conta de nossas vidas, nos ajude, ó Pai, a nos permanecer em Ti. Nos ajude, ó Pai, a estar cada dia mais comprometido com o Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre essas pessoas que estão trabalhando, ó Pai, em atividades essenciais, que estão aí expostos, ó Pai, ao perigo, que estão na linha de frente, ó Pai, dessa pandemia. Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os alimente,
que o Senhor traga paz aos seus corações e traga paz aos nossos corações, aguardando com paciência o dia em que o Senhor vai permitir estar de volta reunido aqui no templo com todos os nossos irmãos em comunhão uns com os outros e contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.